Bora começar? Quem estava aqui comigo ontem, não quero nem ver, hein? Vai ter que pegar a matéria no... né? Com certeza. Então, meu nome é Tainá Veloso, a gente vai começar com a parte de tributário. Como é que eu preparei as aulas? Nós temos 30 minutos. Então, eu não coloquei as questões, eu peguei as principais matérias e a gente tenta caminhar no material até onde for. Pode ser que a gente não consiga finalizar tudo, mas já vai estar disponibilizado para vocês. E eu me coloco à disposição, vocês entram em contato com o Êxito para a gente tirar dúvida por WhatsApp, não sei quais são os canais que vocês vão utilizar, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é a grande dificuldade de a gente estudar direito tributário? Para começar, quase ninguém gosta, né? Mas, enfim. Então, o que a gente tem que saber primeiro? Onde eu tenho que focar? No primeiro slide aqui, eu tenho que ir lá no banheiro, tá até brincando com os meninos, né? Deixa lá o código CTN. Na hora que tiver um tempinho, você vai ler a partir do artigo 156 e seguintes, ok? Então, você tem que saber de coração os 156 e seguintes. CTN, é legal ficar lendo CTN sozinho em casa? Sozinho? Não é legal, por quê? Quem estava na aula ontem vai saber. Por que não é legal ler o CTN sozinho? Porque tem muitos dispositivos do CTN que foram revogados pela nossa Constituição. O que acontece? A Constituição, ela é depois do CTN. Acontece que a Constituição prevê que tinha que ter uma lei complementar para poder reger essas normas gerais de direito tributário. E essa lei tinha que ser uma lei complementar. O CTN é uma lei complementar? É uma lei ordinária. Mas ela foi recepcionada como lei complementar, certo? Trazendo as regras gerais de direito tributário. Então, você lendo o CTN não é legal. Durante as aulas, eu sempre aponto, conforme a gente vai passando pelas matérias, dispositivos que foram ou não tacitamente revogados pela Constituição Federal, tá bom? Então, primeiro, então, a gente tem que conhecer o artigo 145 e seguintes, dar uma olhada no CTN, e duas leis que eu acho importantes também, Lei 6.830, que é a Lei de Execução Fiscal, principalmente aí com foco já pensando em segunda fase, tá? E também a Lei 12.016, de que é essa lei mesmo, gente? Quando eu fiz a pergunta, o povo não lembrava? 12.016 é a lei do Mandado de Segurança, do MS, tira o IC, a Lei do Mandado de Segurança, tá bom? Que principalmente para a segunda fase também cai bastante. Aqui eu tenho algumas súmulas vinculantes, mas durante o material vocês vão ver que tem vários apontamentos de súmulas vinculados àquele assunto. Eu trouxe aqui algumas importantes principais, tá bom? Podemos passar para frente? Aproveitar esses nossos 30 minutos? Então vamos lá. Tem umas questõezinhas que já foram cobradas, várias questões já abordaram esse assunto lá na OAB, que ela fala sobre a matéria que a lei complementar tem que reger, que está previsto lá na Constituição Federal, tá? E aí tem uma questão especial aqui de pegadinha, a gente ontem até teve a oportunidade de ver algumas questões nesse sentido, porque a Constituição fala lá no artigo 146 que tem que ter uma lei complementar para poder tratar sobre conflitos de competência, regular limitações constitucionais ao poder de tributar. Vamos lá, quem estava comigo ontem. Quais são os dois tipos de limitações constitucionais ao poder de tributar que existe? Basicamente dois que estão lá na Constituição. Os princípios, né? Princípio da legalidade, né? Da irretroatividade, da limitação ao tráfego. Eu tenho os princípios e as imunidades, tá? A gente não sei se a gente vai dar tempo de chegar nas imunidades nesses 30 minutos, eu creio que não vai dar, mas muito importante, dois tipos de limitações ao poder de tributar. Além disso, essa lei complementar também deve estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. E aqui está o pulo do gato, que geralmente tem pegadinha de questão. Definição de tributos e suas espécies, bem como, está lá em vermelho, em relação aos impostos, dos respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes. Então, qual é a pegadinha quando tem questãozinha sobre esse dispositivo aqui? Não precisa a lei complementar, ela vai ser para reger regras gerais de impostos. Taxas, não. Salvo engano, a questão que até a gente viu na aula de ontem era sobre taxas, tá? Outra coisa, então eu preciso de uma lei complementar para tratar sobre base de cálculo, para tratar sobre fato gerador e contribuinte de impostos. A alíquota está ali? Não. Então, para tratar das alíquotas de impostos, eu não preciso de uma lei complementar. Para tratar de taxa, eu preciso de uma lei complementar que vai tratar de fato gerador, base de cálculo e contribuinte?
Não, de taxa, gente. Tem taxa ali no dispositivo? Não, é só para impostos, tá? Eu preciso de uma lei complementar para tratar de alíquota de impostos? Ali tem alíquota? Tá ali vermelhinho, ó, alíquotas não estão aqui, tá bom? Então, se caiu uma questão sobre isso, como já caiu, não podem errar, ok? Bom, além disso, eu preciso de uma lei complementar também para tratar de obrigação, lançamento, crédito, prescrição, decadência, todos os assuntos que a gente acaba vendo lá no CTN, tá? Esses são os principais assuntos que quando eles cobram prova, eles falam assim, trazem esse tipo de assunto e fala qual que é o tipo de lei, se é lei ordinária, se é lei complementar, ok? Então vamos lá, desse slide aqui, o que é importante para ir para a prova? Se for, precisa de lei complementar para tratar de alíquota de taxas? Precisa de lei complementar para tratar de alíquota de impostos? Não, alíquotas para impostos também não estão ali. Precisa de lei complementar para tratar de fato gerador e base de cálculo de impostos? Sim, beleza? Então essa é a mensagem principal desse slide, tá? Aí, a gente passa para o próximo ponto. Ó, eu tô indo mais rapidinho para a gente tentar aproveitar os 30 minutos. Mas se tiver muito rápido, ou tiver dúvida, levanta a mão, tá bom? Só para a gente tentar ver um pouco mais de conteúdo. Oi, tudo bom? Te conheço? Sim. Artigo 3º lá do CTN traz a definição de tributo. Então, vamos esmiuçar o artigo 3º do CTN. Tributo é toda prestação pecuniária. O que é uma prestação? A prestação advém de uma relação obrigacional, tá? Então, tributo é toda prestação pecuniária, pode ter pagamento de tributos in natura ou in labore. Chego lá na Receita Federal e falo, mano, aqui ó, tá um saco de batata para pagar o meu imposto de renda? Não, tá? Então, se aparecer alguma questão nesse sentido, antigamente caía, hoje já não cai perguntas sobre isso. Então, é toda prestação pecuniária compulsória. Adoro pagar imposto de renda, adoro ter uma retenção lá na minha folha, minha folha de salário. Você paga porque você quer? Não, porque tem previsão? Legal. Então, é uma prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Nenhum fato gerador de tributo é um ato ilícito, tá? Instituída em lei, princípio da legalidade. A instituição e a majoração de tributos sempre vai estar prevista em lei. Pode ser lei ordinária, dependendo da matéria, exige-se a lei complementar e, inclusive, via medida provisória, ok? Então, instituída em lei e cobrada mediante atividade plenamente vinculada. Então, vamos lembrando aqui, já puxando o gancho com a nossa aula de administrativo daqui a pouco. O que é poder vinculado? O que é atividade vinculada? Que não cabe? Então, vamos lá, vou dar o exemplo que eu dei ontem. Fiscal chegou lá para fiscalizar a sua empresa do ICMS. Aí ele pegou e falou assim, apurei aqui, eu tenho um auto de infração aqui, se apurou errado esse tributo aqui, 2 milhões para cobrar. Mas faz o seguinte, vou não, se você me der 70 aqui, eu não vou lavrar o auto de infração. Ele pode fazer isso? Não, óbvio que não, mas com base naquele artigo, por que ele não pode fazer isso? Porque é uma atividade vinculada. Cabe margem de discricionariedade para ele decidir? Não. Se todos os elementos do ato administrativo estiverem presentes, lembra quais são os elementos do ato administrativo? Forma, finalidade. Isso. Lembra do vínculo fofinho que a gente vai ver daqui a pouco? Os vinculados, né? Competência, finalidade, forma, certo? Esses são os vinculados. E aí a gente também tem o motivo e o objeto, certo? Que são os discricionários, né? Então, esses, no caso da atuação tributária, a autoridade fiscal tem que atuar conforme está previsto lá na norma. Ele não tem margem de liberdade. Se ele for fiscalizar, ele apurou que o contribuinte não recolheu da forma que deveria, ele vai lá e faz o lançamento de ofício através da lavratura do auto de infração. Tá bom? Bom, então, por isso que é uma atividade administrativa plenamente vinculada. Beleza? Não tem muito mistério, não tem muita coisa que pode cair. Bom, aqui eu chamo a atenção para o artigo 4º do CTN. O artigo 4º do CTN foi parcialmente recepcionado pela Constituição. E vamos descobrir por quê. Vamos lembrar então, vamos lá.
quantos tributos, quantos tipos de tributos estão previstos no CTN? 3, né? Então, 3, que são impostos, taxas, isso, e contribuições de melhoria. Quem defende que só existem 3, defendem a teoria? Isso, teoria tripartite. Tripartite, beleza. Só que existem mais 2, que é a teoria hoje que é abraçada pelo Supremo Tribunal Federal de forma pacífica. Existem também os empréstimos compulsórios e contribuições. Vamos falar só contribuições porque tem 3 tipos de contribuições, né? Então, e contribuições. Esta teoria, que é a teoria dos 5, é só lembrar do penta. Teoria que pode ser quinpartite, pentapartida, tá? Vamos botar aqui penta. Beleza, tá. Quando eu olho para esses tributos aqui, a gente vai ver basicamente, a gente vai dar tempo de ver, eu acho, as características principais de cada um. Eu olho para eles, os impostos, já revisando aqui. Os impostos são tributos não vinculados. O que é um tributo não vinculado? Perfeito. E não independe de uma atividade estatal específica. Eu pago imposto por quê? Porque está escrito na legislação, se eu oferir renda, tenho que pagar imposto de renda. Se eu circular com mercadoria, eu tenho que pagar ICMS. Se eu prestar serviço, eu tenho que pagar ISS. Tá? Eu executei o fato gerador, vai nascer a obrigação tributária. Beleza. Já as taxas, por sua vez, as taxas podem ser cobradas em razão de 2 situações. Isso, prestação de serviço público específico indivisível, certo? Prestação de serviço público específico indivisível e por conta do poder de polícia. Então, diferentemente dos impostos, a taxa ela é cobrada por conta de uma atuação estatal específica, certo? Beleza. A contribuição de melhoria, por que ela é cobrada? Uma valorização imobiliária, certo? Por uma valorização imobiliária. Beleza, então também ela é cobrada por uma valorização imobiliária. E os empréstimos compulsórios? Isso. E também tem o caso do investimento, né? Lembra de caráter urgente e tudo mais? Aí eu pergunto para vocês, tudo bom? O empréstimo compulsório, se o governo instituir um empréstimo compulsório, ele só pode instituir se ele prever uma finalidade específica, não é? Não tem que ter uma finalidade específica aquele dinheiro? Ele é um tributo finalístico. E as contribuições? Quais são os 3 tipos de contribuições que existem? Sociais. Não, contribuição de melhoria já está ali. Ó, tem as sociais, tem as CIDs, já ouviram falar CIDs? Contribuições de intervenção no domínio econômico, tá? O CMS é um imposto. É um imposto. Contribuições eu vou ter, então só para ficar... Então a gente tem contribuições sociais, nós temos as CIDs e nós temos as contribuições de categorias profissionais. Contribuições de categorias profissionais. Vejam que também elas são instituídas para uma finalidade específica. Então, veja só, de acordo com a teoria pentapartida, a finalidade do tributo, ele vai ser fator determinante para definir se é um tipo de tributo ou outro em alguns casos, né? Tá bom? Então, olha lá, olha o que o artigo 4º do CTN fala. O artigo 4º do CTN fala que a natureza jurídica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la, a denominação e a destinação legal do produto de sua arrecadação. O que será que desse artigo 4º não foi recepcionado pela Constituição? Quem estava comigo ontem vai lembrar? Vamos ver? A destinação legal. Ele está falando que para eu chegar na natureza jurídica do tributo, para mim depende a destinação legal. Mas a gente está vendo aqui que alguns tributos, eles são qualificados assim, justamente por conta da sua destinação, tá? Então, o artigo 4º do CTN foi parcialmente recepcionado pela Constituição.
Bom, então aqui só vou passar mais rapidamente, a gente já falou disso. A gente vai entrar agora nas principais características de cada um desses 5 tipos de tributos. A gente já viu que o imposto é um tributo não vinculado. Você lá na sua casa, você vai pegar o artigo 16 do CTN para ler, tá bom? Normalmente na aula eu leria, mas hoje a gente está aqui num esquema mais revisaço, mais papo, então não vou parar para pegar o CTN, tá? Então, ele é um tributo vinculado. Não vinculado, porque ele independe de uma atividade estatal, a gente já falou disso. E existe um princípio também muito importante dos impostos, que é o princípio da não afetação, tá? Não afetação ou não vinculação. É vedado, tá? É vedado a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, tá? É vedada a vinculação de impostos a órgão, fundo ou despesa. Só que na prova não cai, a regra cai as exceções. E aí eu já coloquei as exceções de forma muito resumida em vermelho para você não perder tempo lendo a Constituição e se perder. Quais são as exceções? Repartição constitucional de impostos. Vamos lá, alguém me dá um exemplo de repartição constitucional de impostos? O que é repartição constitucional de impostos? O IPVA? IPVA, exatamente. Lembra do exemplo que eu dei do ICMS ontem, que com base no índice de participação dos municípios é calculado quanto da receita do ICMS que foi gerada naquele município, que vai ser vinculada, que vai ser repassada para aquele município. Isso é repartição constitucional de impostos, está definido qual que é o percentual que vai para cada ente. Destinação de recursos para saúde e ensino, né, porque a Constituição prevê especificamente isso. Destinação para atividades da administração tributária e prestação de garantias para operações de crédito do governo, tá? Por antecipação de receita. Então, vamos lá. Os impostos são tributos vinculados ou não vinculados? Existe um princípio que fala que os impostos não podem ser vinculados a um órgão ou despesa. Qual que é o nome desse princípio? Princípio da não afetação ou não vinculação, tá? Quais são as exceções? Repartição constitucional, destinação de recursos para saúde, ensino e também administração tributária, né? E também a prestação de garantias para operações de crédito do governo por antecipação de receita. Beleza? Agora, a gente vai falar das taxas, já bem resumido daquilo que a gente falou. Então, a gente viu, as taxas podem ser instituídas em razão da prestação de serviço público. Quais que são as características que tem que ter esse serviço para ser cobrado taxa? Específico e divisível, certo? Tem um nominho, né, em latim que é serviço uti singuli ou uti singuli, tá? Então, eu vou lá, vou dar um exemplo que eu gosto. Estou passando na praça. Existe um serviço de varrição. Cadê? Foi com o Sidney ontem, né, Sidney? Você que foi o objeto do exemplo. Então, o Sidney está passando pela praça e aí tem um pessoal lá varrendo lá a Praça do Sapo e vira assim, Sidney, por favor, por gentileza, você tem que pagar R$30 em razão aqui de uma taxa de varrição. Essa taxa é constitucional ou inconstitucional? Por quê? Porque eu não consigo dividir, certo? Quanto daquela varrição foi atribuída ao Sidney. Para a cobrança de taxas tem que ser um serviço, então, específico e divisível, tá? E como é que, então, o Estado vai custear a varrição? Porque a varrição é um serviço, não é? Um serviço público. E isso através da arrecadação de impostos, certo? Porque a varrição é um serviço uti universi. Tá? Universi, tá? Que eu não tenho como separar, segregar quem são os destinatários, tá bom? A gente vai ver aqui no material, mas já vou adiantar. Serviço de coleta domiciliar de lixo, já foi muito discutido hoje, antigamente, e hoje existe até súmula vinculante. Serviço de coleta de lixo domiciliar. É sujeito a taxa ou não? STF entendeu o quê? Sim. Tá? O de varrição não, ele não é específico e divisível. Contudo, entretanto, porém, o serviço de coleta domiciliar de lixo, ele é sim sujeito à taxa. A gente vai ver a súmula já que fala sobre isso, tá? Bom, o que mais que é importante aqui? É a questão do exercício do poder de polícia. Exercício do poder de polícia. Aonde que está previsto a definição do poder de polícia? Lá no artigo 78 do CTN. Nós não vamos ler aqui, mas alguém pode me ajudar? O que basicamente é poder de polícia? O Estado? Por quê?
Imagina só. Desculpa aí, mas eu odeio funk e pagode, tá? Tô lá na minha casa, preparando minha aula. Aí o meu vizinho maravilhoso coloca MC Kevinho. Imagina a nossa vida, como seria? Porque as pessoas que gostam de música boa, elas nunca ouvem na última altura. Sempre as que gostam de música ruim, né? Então, aí ele coloca na última altura o MC Kevinho lá e a professora tentando preparar a aula. Pode. Por que não pode? Isso. O poder de polícia restringe direitos individuais em nome dos direitos coletivos, tá? A definição está lá no artigo 78 do CTN, mas eu não perderia tempo lendo não, que, diga-se de passagem, não vai ser matéria de prova de vocês. Vocês só tem que lembrar, então, que as taxas podem ser instituídas por conta da prestação do serviço específico e divisível, certo? Ou por conta da atuação do poder de polícia. Esse serviço, ele tem que ser compulsório, tá? Eles têm que estar sendo prestado ou posto à disposição do contribuinte, né? Aí eu pergunto para vocês, serviço de concessionária de água lá, é taxa? O que você paga lá, é taxa? Não é taxa, é tarifa ou preço público, tá? Então, é tarifa ou preço público. Até coloquei, tem até uma súmula do... essa daqui é a súmula 19, a que fala da taxa, tá bom? Da coleta domiciliar, que o STF entendeu que a taxa cobrada em razão da coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo não viola a Constituição, tá? Pode ser cobrada. Outra súmula vinculante muito importante é a 41, que fala: o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Por que a iluminação pública não pode ser remunerada mediante taxa? Oi? Isso, porque não é específico e divisível. Porém, alteraram a Constituição Federal e hoje em dia existe uma taxa chamada COSIP, que é uma contribuição de iluminação pública. Então, cuidado com o que a questão está pedindo. Se a questão falar em taxa, você tem que lembrar, taxa, não cabe, taxa de iluminação pública. Por quê? No serviço específico e divisível. Porém, se a questão falar em contribuição de iluminação pública cobrada pelos municípios, é possível, tá? Porque foi feita uma emenda constitucional e hoje está previsto lá na Constituição, ok? Bom, aqui também eu chamo a atenção para essa súmula vinculante 29, que ela fala que a base de cálculo de uma taxa não pode ser igual à base de cálculo de um imposto. E aí, às vezes, existem alguns elementos de um imposto que são utilizados para fazer o cálculo dele, que alguns desses elementos, se você extrair eles para calcular uma taxa, o STF entende que é legal, tá? Não pode ter identidade de base de cálculo entre uma taxa e um imposto. Mas você utilizar um ou outro elemento para calcular a base de cálculo do imposto, você pode usar um ou outro elemento que foi utilizado para cobrar uma taxa. Olha lá a súmula vinculante, 29. É constitucional a adoção no valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra, tá? Então, isso é por conta de uma discussão que tinha no parágrafo 2º do artigo 145, que esse artigo fala que as taxas não podem ter base de cálculo igual a de impostos, tá? Aqui, eu só coloco aqui nesse slide a diferença entre taxas e preço público. Taxas são tributos. Submetem-se aos princípios que a gente viu lá da Constituição, aos princípios tributários, tá? A tarifa, o preço público, se submete aos princípios tributários? Não. Se submete às regras de direito privado, tá bom? Então, olha lá, ó. Preço público ou tarifa? Remuneração de serviços não compulsórios, porque a gente viu que na taxa são serviços compulsórios. Não submissão aos princípios tributários, tá? E aqui tem justamente o entendimento do STF que fala que, por exemplo, fornecimento de água e de esgoto não é sujeito à taxa, mas sim à tarifa ou preço público, tá bom? Contribuição de melhoria, o que tenho para falar aqui, que a gente ainda tem mais uns 5 minutinhos, rapidamente, o fato gerador é a valorização mobiliária. O que eu acho importante para essa aula rápida de hoje? Tem 2 limites dessa valorização mobiliária. Um limite individual e um limite global. Qual que é o limite global da contribuição de melhoria? O custo da obra. Esse é o limite global. Qual que vai ser o limite individual para você, contribuinte? A valorização do seu imóvel.
tá? Então, isso é importante lembrar desse slide aqui, tá? Bom, para a gente falar um pouquinho de empréstimo compulsório. Quem é o ente tributante? Quem pode cobrar empréstimo compulsório? Somente? União. Qual que é o veículo normativo correto? Lei complementar. Então, empréstimo compulsório, somente União, através de lei complementar, em razão de duas situações. Despesas extraordinárias, né? Em razão, por exemplo, de uma calamidade pública, ou guerra, ou sua eminência. E também, além de despesas extraordinárias, também no caso de investimento de caráter urgente nacional, né? Então, público urgente e nacional. Bom, o que também é importante aqui? Quando eu estiver diante de um empréstimo compulsório cobrado por conta de uma situação de despesa extraordinária, vai precisar de atender o princípio da anterioridade? Não. O que é o princípio da anterioridade? Vamos lembrar aqui, tem dois princípios de anterioridade. A da noventena e o anual ou comum, certo? O que é o princípio da anterioridade comum? Isso. O tributo, via de regra, não pode ser exigido no mesmo exercício financeiro em que ele foi instituído. Só que a gente tem um monte de exceção, né? Mas enfim. E temos também a anterioridade nonagesimal, que fala, além de eu esperar o próximo exercício, o exercício seguinte, eu também tenho que esperar um lapso temporal de 90 dias, e temos aí diversas exceções que estão no material de vocês, tá? Claro que no caso de despesa extraordinária, não vou ter que o povo tá morrendo lá, não vou esperar 90 dias, nem um ano, para poder cobrar. Mas no caso de investimento público urgente nacional, tem que ser atendido o princípio da anterioridade, tá? E aí, o último tributo, para a gente conseguir terminar essa aula de hoje, de tributário, rapidinha, são as contribuições. Quem tem competência para cobrar contribuições? A União. Nós temos 3 tipos de contribuição. Nós temos as contribuições sociais. Alguém lembra de um exemplo de contribuição social? Hã? Essas são as parafiscais, mas elas são contribuições. Tá certo? Tá certo. PIS e COFINS, tá? Mas tá certo, tá? Aí eu tenho a CID, por exemplo, a CID combustíveis. Para que servem as CIDs? Tá? Regular. Isso mesmo, geralmente regular mercado, né? A CID combustíveis. E por último, as contribuições de categorias de interesse profissionais. Quando você lê lá na Constituição, e eu já resumi aqui para vocês, essas duas, as contribuições sociais e a contribuição de intervenção no domínio econômico, têm 3 características em comum. Elas não incidem nas exportações, mas incidem nas importações. E também elas podem ter alíquota ad valorem ou específica. O que é a alíquota ad valorem? 2%, 3%, 5%. Alíquota específica. R$2 por quilo, R$3 por metro, tá? Então, elas não incidem nas exportações, incidem nas importações e podem ter alíquota ad valorem ou específica. Basicamente, nós tínhamos, então, essas contribuições. Só que tem 2 outras contribuições que é muito importante mencionar, que é aquela que eu falei para vocês. Lembra que o STF julgou inconstitucional a cobrança de taxa por iluminação pública? Mas no Brasil, como tudo dá um jeitinho, foram lá e alteraram a Constituição, fizeram uma emenda constitucional. E hoje, a Constituição prevê uma contribuição que pode ser cobrada pelos municípios e Distrito Federal pela cobrança para custeio da iluminação pública, tá? Então, atenção ao que a questão está cobrando. Segundo ponto, os estados, o Distrito Federal e os municípios também podem cobrar uma contribuição previdenciária de seus servidores, tá? Então, olha lá, contribuição cobrada de seus servidores para o custeio em benefício desses do regime previdenciário, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos serviços titulares de cargos efetivos da União. Bom, a nossa aula, em tese, termina aqui, mas então, para fechar a parte de tributário, vamos só então fazer a linha do tempo da obrigação tributária. Então, como é que começa lá, gente? Me ajuda. Como é que nasce o filho de uma obrigação tributária? Hipótese de incidência? Isso! Tudo começa com uma hipótese de incidência. O que é a hipótese de incidência? Isso é a situação descrita lá na norma, certo? Por exemplo, incide imposto de renda sobre o recebimento de rendimentos de salário, tá? Beleza. Quando acontece a hipótese de incidência, acontece o que eu falei de subsunção do fato à norma. O que estava no mundo de Bob acontece no mundo real. Surge o
Fato gerador, beleza. A partir do momento que o fato gerador existe no nosso mundo aqui das coisas, nasce a obrigação tributária. Eu já tenho um sujeito passivo e já tenho um sujeito ativo. Mas existe aqui exigibilidade e liquidez? Não. Eu preciso que aconteça uma coisinha aqui no meio do caminho. O lançamento. O lançamento, ele tem duas funções. Ele declara quem? Ele declara, ó, já existe a obrigação tributária, então ele só está declarando. Então, ele declara a obrigação tributária e ele constitui quem? O crédito tributário. Então, a partir do momento que eu formalizo o lançamento, nasce o crédito tributário. Esse crédito tributário, muitas vezes, ele é constituído, mas não de forma definitiva. Vou dar um exemplo para vocês. O fiscal foi lá e lavrou um auto de infração contra você, contra a sua empresa. Isso é um lançamento de ofício, tá? Você não pode discutir isso judicialmente. Então, eu tenho um lançamento, ele constituiu aquele crédito. Mas você pode discutir, e aí, se você perder na esfera administrativa, quando esgotar a esfera administrativa, este crédito estará definitivamente constituído, tá? Então, me diz uma coisa. Esse período aqui, ó, que eu tenho do surgimento do fato gerador até o lançamento, eu tenho, aqui corre um prazo decadencial, prazo de decadência, tá? Para constituir o crédito tributário. Depois que eu constituo definitivamente o crédito tributário, eu tenho um período para cobrar, que é o período de prescrição. Beleza? Foi rápido, mas a gente viu coisas importantes, tá bom? Vamos passar para o administrativo para não perder tempo?